mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Sei que dia eu te obedecer, e se a tua voz eu ouvir e os seus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar. As suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Boa noite, igreja. Ficou um pouquinho fraco. Boa noite, igreja. Ah, agora sim. É muito bom estar aqui na casa do Senhor para louvar e agradecer o nome dele. Amém? Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor se alegre de nós no dia de hoje, que Ele possa receber o nosso culto. Vamos orar a Deus. Oremos. Senhor, Pai de amor, Pai de infinita graça, bondade e misericórdia que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia em que o Senhor nos permitiu estar aqui na Tua presença para honrar e agradecer o Teu nome, Deus. Que o Senhor, Pai, se agrade da nossa adoração, Pai, que ela possa vir, Pai, do fundo das nossas almas, ó Deus, que ela possa chegar ao Teu trono como um cheiro suave. Obrigada, Senhor, por tudo que tem feito por nós e pela vida dessa igreja. E abençoe, Senhor, o pastor que trará a sua mensagem, Senhor. Que ela possa vir de encontro aos nossos corações. Obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
resplandecemos a luz através da adoração. Vamos entoar o hino de número 9 do Inário. Louvamos-te, ó Deus. Vamos fazer em uníssono o recitativo bíblico que se encontra impresso em nosso boletim, que está em Salmos 148, 12 e 13. Vamos juntos? Moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus. Vamos entoar o hino de número 66 do Inário do Cantor Cristão. Estrela da manhã,
meu Salvador. Cantarei de noite e dia, aleluia, aleluia. Feliz sempre cantarei. Anjos não conhecem a linda melodia, pois só mortais a entoam os salmos por Jesus. Livre perdoado por Cristo e seu amor, vitorioso e unido, cantando em seu louvor. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei de noite e dia, aleluia, aleluia. Feliz sempre cantarei. Eu gostaria de convidar a irmã Tânia Libânio para que ela viesse o microfone e levar a nossa igreja em oração neste momento. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que estamos aqui, ó Deus, para render glórias ao teu santo nome, para exaltar, ó Deus, e bendizer o teu santo nome, agradecendo a ti, Senhor Deus, pelo dia de vida que nos concedestes, pelo alimento que nos deste, o ar que respiramos, a água que bebemos, e agradecendo, ó Deus, porque podemos ainda caminhar até a tua santa casa, ó Deus, para reunidos com os irmãos, ó Deus, estarmos, ó Deus, cultuando o teu santo nome, ó Deus, agradecendo juntos, ó Pai, a ti por todas as bênçãos que derramas sobre cada um de nós. Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, cada irmão aqui presente. Abençoa, ó Deus, aquele que nos visita, que ainda não te conhece, ó Deus, que possa nesta noite, ó Deus, permitir, ó Deus, aceitá-lo, reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Que eles possam, ó Deus, estar aqui com o coração aberto, ó Deus, para ouvir a tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor venha, ó Deus, a tocá-los, ó Pai, com o teu Espírito Santo nesta noite. E que hoje, ó Deus, possa ser, ó Deus, noite de salvação, ó Deus, para vidas que estão perdidas, ó Deus. Senhor Deus, usa, Senhor Deus, o teu servo, pastor Samuel, ó Deus, para falar, ó Deus, não dele, mas falar de ti, ó Deus, e tocar, ó Pai, no fundo do nosso coração, porque o Senhor conhece, ó Deus, as nossas necessidades. Fala aos nossos corações, ó Deus, nos ajude, ó Pai, nos ensine a cada dia estar te honrando, ó Deus, com as nossas vidas. Obrigado, ó Pai, por tudo, ó Deus, que fazes, fizestes e ainda farás em nossas vidas. Te agradeço, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Vamos fazer a leitura alternada, que também está impressa no nosso boletim, que se encontra em 1 Pedro 2, 9, 12, 21 e 25. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas.
porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Amém. Gostaria de chamar aqui o diácono Ataíde, que agora a gente vai ter nosso momento de dedicação em vidas e bens, para que a igreja possa ter a oportunidade de contribuir para a nossa construção. Meus irmãos, meus amigos, enquanto nossos irmãos estão aqui na preparação dos instrumentos, eu quero usar da palavra e fazer alguns comunicados que são importantes. Quero lembrar os irmãos da nossa escala, né, daquilo que está no nosso boletim, as atividades da igreja para a semana. Tanto o culto da Nova Divinéia, do Grupo Semeador, quarta-feira estarmos juntos aqui. Quero lembrar os componentes do coral. Tem um ensaio na segunda-feira e tem ensaio na terça-feira também, né? Então estarão se preparando, porque no sábado tem a realização do FIC, né? O Festival de Intérpretes do Cantor Cristão, ali na segunda igreja. E o coral então está se preparando. Então os irmãos estarão ensaiando segunda e terça às 19h30. Então os irmãos estejam atentos. Também estaremos no próximo domingo com a programação alusiva ao Dia dos Pais, do culto da noite. Então nós estaremos juntos aqui para cultuar ao Senhor. No terceiro domingo, os nossos adolescentes ficarão na responsabilidade da programação. E quero informar aos jovens, nós tivemos uma informação na sexta-feira com os responsáveis lá em Barra do Piraí, da dificuldade, da impossibilidade de realizar, né, o intercâmbio. Então, jovens ficarão na responsabilidade do quarto domingo. Então, os irmãos já estejam atentos e cientes. Também, eu quero pedir aos irmãos, pela manhã nós lançamos aqui a campanha do forro, né? Então, vai projetar ali para nós, né, a campanha do forro. Eu sei que muitos irmãos já se comprometeram, já receberam um carnezinho, onde estará colocando o valor da sua oferta. Essa oferta sendo dividida em 5 vezes, não é? Então, queremos lembrar aos irmãos que o forro, o metro quadrado ficou por R$80. Nós precisamos de 260 metros quadrados. E queremos aqui pedir aos irmãos, seja individualmente ou família, para que faça doação, não é? Para nós então alcançarmos este desafio e brevemente estarmos aí com o nosso forro colocado, e a galeria também já está sendo aí projetada, né? Já entendemos que neste mês ainda vamos começar já a instalação aí da galeria, e com certeza talvez em mais uns 2 meses ela também já estará bem adiantada. Então, irmãos, se você não esteve pela manhã, eu quero te convidar para você assumir este compromisso, para você fazer uma doação, para você mensalmente fazer uma doação, e que Deus colocar no seu coração, para você doar 1 metro, 2 metros, 5 metros, 10 metros quadrados. Então, que você, sentindo no seu coração, seja individualmente ou em família, assuma esse compromisso, tá certo? À medida que nós tivermos o retorno, e aí eu quero pedir aos irmãos que já receberam o carnê, procure a nossa equipe de construção, o irmão Sérgio, o Wellington, o Beto, o Ataíde, João Batista, Márcio, e nós vamos preenchendo. Volta a tela anterior, por favor. Nós vamos preenchendo aqueles quadros ali. Então eu gostaria que você falasse para os nossos irmãos da comissão: olha, eu quero doar 1 metro, eu quero doar 2 metros, eu quero doar 3 metros. Fale para que a comissão tenha uma noção de quanto nós já alcançamos, tá certo? O irmão Ataíde tem esse carnê, e você então poderá adquiri-lo para abençoar a vida da igreja e abençoar a sua também. Nesse instante, você que trouxe a sua oferta e o seu dízimo,
nós vamos então consagrar ao Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como ofertas de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade, quando podemos estar na Tua casa, mais uma vez, ó Deus, com o propósito de louvarmos, exaltarmos o Teu santo nome, porque sabemos que só o Senhor é digno de todo louvor, toda a honra, toda a glória. Agradecemos ao Senhor, neste momento tão especial, quando os Teus servos, quando os nossos amigos têm a oportunidade de estar aqui, ó Deus, no Teu altar, ofertando, ó Deus, para a Tua casa, para a Tua obra. Muito obrigado, ó Deus, por cada um, por cada família, ó Deus, que pôde, ó Deus, participar nesta noite. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor os abençoe e que a Tua obra, ó Deus, possa continuar, ó Deus, para que mais pessoas, ó Deus, tenhamos condições de receber aqui neste lugar e que muitas vidas, ó Deus, possam ser salvas, ó Deus, por intermédio, ó Deus, destas vidas, por intermédio dessas ofertas. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que temos até aqui, ó Deus, realizado na Tua casa. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua direção. Te agradecemos, ó Deus, porque é o Senhor quem tem feito, ó Deus, essa grande obra nas nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, pelo Teu servo, Pastor Samuel, que trará a Tua mensagem mais uma vez. E te pedimos, ó Deus, que ele possa ser usado pelo Senhor e que corações possam, ó Deus, estar preparados, ó Deus, para receber o Teu recado. Portanto, ó Deus, fala em cada vida, Deus, fala aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém.
A liderança das mensageiras do rei pediu para dar um aviso para a embaixada e para as mensageiras. Na sexta-feira, 6h30, a gente vai ter uma palestra aqui na igreja com a irmã Jusceila, e é de interesse que todos vocês, embaixadores e mensageiras, possam estar aqui. Sexta-feira, 6h30. E agora nós vamos ter uma representação teatral com o nosso Ministério de Teatro Filhos da Luz. Da minha Esther, meu Deus, minha filha está viva. Senhor, ouve minhas orações. Tomara que sejam notícias boas. Olha, já tem quase um mês que ela escreveu. Rio de Janeiro, 2 de julho de 2013. Há quase 6 anos que não nos vemos. É muito tempo. Ainda era uma criança quando te abandonei, quando decidi viver minha própria vida. Xinguei, blasfemei contra Deus, gritei com a senhora, virei as costas e segui meu caminho. Lembro-me que a senhora chorou muito, mãe. A senhora ficou em lágrimas, enquanto eu saía em busca do que eu chamava de liberdade. Essa minha atitude me custou muito caro. Estou no tremedal de lama e não tenho como sair dele. A minha perversidade me jogou numa prisão. Desde que saí de casa, nunca mais dei notícias. Estou escrevendo porque não sei se um dia poderei vê-la novamente e abraçá-la. Mamãe, estou presa há 5 anos e 8 meses, e desde então eu deixei de viver. Ainda me lembro de seus carinhos quando ia ao meu quarto para me cobrir, para que eu não sentisse frio. E hoje, minha vida se tornou um gelo. Sinto tanto frio e a senhora não está aqui para me afagar e dar o seu calor. Aqui na cadeia, durmo em bancos de cimento e em colchão da finura de um dedo. Isso não é nada diante do que estou passando no momento. Estou no meio de uma rebelião de presos. Estamos todos amontoados num único cubículo. Tem fogo por todo lado, um verdadeiro inferno. Só se ouve gritos, muitos gritos de medo. Meu cubículo foi escolhido para negociar os pedidos dos presos. Como dizem, somos o Cristo.
vamos pagar o pato. Apesar das celas estarem todas estrancadas, não tem como fugir. Aqueles que tentam não chegam a dar 10 passos. Fiz tudo o que quis nessa vida e até o que não quis. Lembra, mãe, dos cultos domésticos? A senhora e o papai me falavam do amor de Deus, da sua graça salvadora e que nós éramos livres em Cristo Jesus. Agora eu sei de que liberdade vocês falavam. Abandonei tudo o que vocês me ensinaram e hoje só me resta saudade. Saudade da igreja, do conjunto da mocidade, até mesmo das mensagens cansativas do pastor. Sinto tanta saudade da senhora, mamãe. Como eu era feliz. Ouço muitos gritos, tiros seguidos intermináveis. Os corredores da cadeia estão cobertos de sangue. Acabei de receber o meu número de ordem para pagar o Cristo. Sou o número 7. Lembro-me de papai dizendo que o número 7 era o número da perfeição. Não sou digna de morrer sobre este número. Se a senhora chegar a ler essa carta, talvez eu não faça mais parte desse mundo, mas não quero que a senhora fique triste. Essa dor eu não irei suportar. Perdoe-me por todo o aborrecimento que te causei. Quantas vezes me disse que o adultério era condenado pela Bíblia e que a prostituição iria me levar à destruição. E a senhora tinha razão. A prostituição foi apenas o passaporte para eu entrar no mundo tenebroso de Satanás. Depois, ficou tudo mais fácil. Trafiquei, usei drogas, um furto aqui, um roubo ali, assalto à mão armada, troquei a Bíblia por armas de fogo. Algumas tão potentes que a senhora nem pode imaginar em sua mente cristã o estrago que elas são capazes de fazer. Minha última façanha foi participar de um assalto a um banco, o qual me jogou onde estou agora. Por isso estou aqui. Era tanto dinheiro que a senhora nem imagina. Se um dia eu sair daqui, se a misericórdia do Senhor me alcançar, só mais essa vez eu quero pedir perdão à senhora, sempre que a senhora me orientava a ser uma boa filha, para ter a bênção de uma vida longa e próspera. Eu ria, zombando de Deus e da senhora. Se a senhora ainda lembra de mim em suas orações, diga ao Senhor que me arrependo e gostaria muito de ter levado uma vida diferente da que eu levo agora. O dia do seu aniversário está chegando e eu gostaria muito de estar com você para homenageá-la. Meus pecados têm me impedido até mesmo de falar com Deus. Mãe, mais alvoroço, mais gritos. Minha colega, número 5, acaba de ser levada para ser o Cristo. As reivindicações não foram atendidas. Há uma rajada de balas intermináveis, muitos gritos. A colega de número 6 suplica misericórdia, dizendo que tem filhos e chora, enquanto é arrastada pelos corredores. Mãe, não sei se terminarei essa carta. De pensar que eu não precisava passar por isso. Já cumpri minha pena e era para eu ter sido posta em liberdade há 2 meses. Acho que Deus desistiu de mim, por isso estou aqui. Desculpa os borrões, mãe. Não consigo conter as lágrimas. O coração quase que me salta pela boca e sinto o gosto amargo da morte. Como eu me arrependo por não ter ouvido as suas súplicas, voltando para casa e me jogando aos seus pés pedindo perdão e te dando um abraço forte. Uma coisa não me esqueci. Sei que estou nas mãos de quem pode, e se o Senhor quiser, vai me livrar da morte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tenho fé no Senhor, que um dia eu irei abraçá-la. A senhora, o papai, minha irmãzinha querida, um feliz aniversário. Um beijo dessa sua filha que muito se arrepende por não ter ouvido seus conselhos. Sua filha Esther. Senhor, meu Deus, minha filha que eu tenho colocado diante do Senhor todos esses anos está viva e me escreveu. Livra, Senhor, das aflições da morte que a rodeiam. Traga, Senhor, para casa. Ó Pai, ela está arrependida, Senhor, e pede pelo Teu perdão e pela Tua compaixão, ó Pai. Livra, Senhor, desses lados do inimigo, ó Pai. Proteja, Senhor, com Sua mão poderosa e com Seu braço forte. Senhor, coloque em seu coração o temor do Senhor, pois eu a perdoo e a amo muito. Mãe!
Esther. Sou eu mesma, mãe. Minha filha, eu não acredito que você está aqui comigo. Meu Deus, é felicidade demais. Mãe, estou de volta e muito arrependida. Agora dei que a oração do justo move a mão de Deus. Minha filha, eu sempre orei por você. Eu nunca te esqueci em minhas orações. E hoje você está aqui comigo. Meu Deus, é felicidade demais. Seja bem-vinda, minha filha. Essa casa nunca foi a mesma desde que partiu. Ainda bem que vocês não desistiram de mim. Deus me deu uma nova chance e eu não vou decepcioná-lo e nem a vocês. Como vai você? Quanto tempo faz que eu não te vejo e você nem me diz alô? Está tudo tão vazio, meu coração tão triste. E você no seu mundo, sofrendo sozinho, não vem desabafar. Volta pra casa, volta pra igreja, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reservas, esqueça o passado, ele apagou. Mas volta pra casa, te empresto meu ombro, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, mesmo ferido, e o amor que cura te faz vencedor. Como vai você? Quanto tempo faz que eu não te vejo e você nem me diz alô? Está tudo tão vazio, meu coração tão triste. E você no seu mundo, sofrendo sozinho, não vem desabafar. Volta pra casa, volta pra igreja, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reservas, esqueça o passado, ele apagou. Mas volta pra casa, te empresto meu ombro, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, mesmo ferido, o amor que cura te faz vencedor. Volta pra igreja, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reservas, esqueça o passado, ele apagou. Mas volta pra casa, te empresto meu ombro, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, mesmo ferido, o amor que cura te faz vencedor.
Boa noite, irmãos. Boa noite. Estamos alegres, né, por estarmos aqui na casa do Senhor, vermos a casa do Senhor, né, cheia de irmãos e amigos. E eu quero falar para você, meu amigo, meu irmão que está aqui conosco. Deus o ama e Deus quer o abraçar. Eu queria que os irmãos que estão ao lado de um amigo, de um irmão que está aqui, né, que está visitando, dê um abraço. Mas para isso, eu queria que esse irmão ou esse amigo que está aí levantasse. Pode levantar. Isso. Nós temos aí, isso, nós temos. Levante-se para receber um abraço da nossa igreja e sabendo que Deus o abraça. Deus quer você entre nós, né? Por você estar entre nós, né? Deus o ama, né? E você se sinta abraçado pela nossa igreja. Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé e nós estaremos louvando ao Senhor com um cântico, né? Que assim nós não cantamos aqui na igreja, mas esporadicamente os jovens conhecem, né? Eu creio que os jovens conhecem. É aquela música de Fernandinho, Seu Sangue. E nós vamos louvar com todo o nosso coração, com toda a nossa adoração, aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? As trevas Deus já venceu, seu amor me conquistou, sou eterno o véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mas que vencedor eu sou. Mas que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. É nesse sangue maravilhoso que nós temos o direito de irmos ao céu. E nós vamos louvar porque em Jesus nós temos acesso à vida eterna. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu, seu amor me conquistou, sou eterno o véu se rasgou, quer brilhar nessa noite, você para isso tem que receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho.
estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo. Todos juntos louvemos ao Senhor. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Amém. Amém, igreja? Aleluia. E neste sangue maravilhoso que nos dá a condição de nos levar aos céus. E mesmo que você tenha desistido no meio do caminho, Ele te dá a chance para o retorno. E é este cântico que nós estaremos louvando. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele não desiste de mim. Sou pecador. Ele não desiste. Mas de você, precisa de Jesus. Ele não desiste. Ele ainda te ama. Ele ainda te ama muito. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. É nesse amor tão grande, nesse amor que você tem que olhar para Ele e não desistir. Não desista. Ele se importa com você. Ele te ama e quer você junto ao Pai nesta noite. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se você pode ter ido para longe, no escuro, mas Jesus quer iluminar o seu caminho para você retornar. E não desiste de você. Ele não
desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Deus não desiste de importa com você. Ele está criando o seu caminhar. E você tem que acordar tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende. Nunca vi um amor tão grande assim. Jesus maravilhoso, rendemos o teu nome. Estamos aqui, ó Deus, com os nossos corações alegres, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor não desiste de nenhum de nós. Sabemos, ó Deus, que queremos fazer dos nossos próprios caminhos, ó Deus, que nos trazem felicidade. Muitas das vezes esse é o nosso pensamento, mas sabemos que são caminhos de morte, caminhos de destruição. E, ó Deus, o teu amor tão grande, a tua graça infinita em nossas vidas, faz-nos reconhecer de que, através do teu amor, o Senhor não desiste de nenhum de nós, não desiste de mim. Ó Deus, sabendo que, ó Deus, que sou pecador, sou errante, mas sabendo, ó Deus, que o Senhor me ama. O Senhor me ama com tanto amor, tanta graça. Por isso eu estou aqui. E ama, Deus, cada pessoa que está aqui. E, ó Deus, pessoas que estão nesta noite, que estão andando a caminho distante de Ti. Tu sabes, ó Deus. Tu sabes, ó Deus, o que eu estou falando. Tu conheces o meu coração. Entende, ó Deus, o quanto eu estou aqui sofrendo. Mas, ó Deus, Tu ama essa pessoa. Tu ama muito. E, ó Deus, o Senhor quer vir diante de Ti, diante dos Teus pés, Te louvando, Te bendizendo, Te rendendo a Ti graças. E esta, ó Deus, esta noite é uma noite, ó Deus, de marco. Um marco, ó Deus, na vida desta pessoa, na minha vida, na vida de várias pessoas aqui. E, ó Deus, eu creio na Tua graça, no Teu amor, e creio, ó Deus, que o Senhor trará, no tempo do Senhor, estas pessoas para os Teus pés. Ó Deus, eu Te louvo, Te bendigo. Tudo que nós louvamos aqui, do Teu sangue derramado por nós na cruz, ó Deus, é a expressão daquilo que o Senhor realmente faz. Cura, transforma, limpa as nossas almas. Por isso, ó Deus, limpa cada coração. Pessoas que estão magoadas com seus irmãos, magoadas com sua mãe, com seu pai, pessoas, irmãos em Cristo Jesus, que estão nesta noite aqui, que ainda não foram e pedir perdão ao seu irmão, que faça ainda nesta noite.
Que possamos viver, ó Deus, no entendimento de que, como igreja, como terceira igreja, devemos andar em unidade, em amor, sem murmúria, sem falar mal de ninguém, andando em novidade de vida. E ajude-nos, Senhor, a entender isso. Ajude-nos, Senhor. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor falou ao meu coração nesta noite, neste dia. Isso nós pedimos sem merecimento algum, mas no nome bendito de Jesus Cristo. Amém. A gente vai ter agora uma mensagem musical com o nosso quarteto Louvor Excelso, a estreia do quarteto Louvor Excelso, e logo após o pastor vai estar com a palavra. Som. Espalhando amor, incluso seguem pela Judeia, querem obter favor. Quem é esse homem? Outros perguntam, quem é o benfeitor? Pode ser o Messias, o próprio Salvador. Ele é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo o mal, Ele é o Filho de Deus, Ele é Jesus. Anunciando a paz, suas palavras têm um encanto e um poder sem par. Ele foi visto só em silêncio, falando com seu Pai. Nunca se achou cansado para fazer o bem. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo o mal, Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo o mal, Ele é o Filho de Deus, Ele é
é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Que emoção, irmãos. Fiquei muito feliz hoje de ver o nosso quarteto, né? Aquilo que eu já ansiava, esperava há tanto tempo. E estou muito feliz, não é, pela participação dos nossos irmãos. E com esta música tão bonita, não é? Nós vamos orar ao nosso Deus. Nós temos motivos pelos quais devemos apresentar a Deus a nossa oração, a nossa intercessão. E assim, então, a palavra de Deus, ela nos recomenda, ela nos orienta a nós apresentarmos ao Senhor: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abrir-se-vos-á, todo que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Nós vamos orar, e temos os nossos irmãos, não é, que estão com a idade avançada, são alvo da nossa oração. Queremos orar neste momento também pela nossa juventude, não é? Mês de agosto, as igrejas batistas celebram o mês da juventude, e de forma muito especial, no primeiro domingo, nós agradecemos pela vida dos adolescentes. Então nós queremos aqui juntos agradecer a Deus pela vida de todos os nossos adolescentes, para que Deus conduza-os e guarde e livre de todo mal, não é? Para que cada um tenha uma vida agradável diante do Senhor. Tem aqui pedido de oração pela vida de Josemar Seixas Cruz, não é? Então está aqui, não é? Nós vamos orar, pedir a Deus para abençoar a vida deste jovem, não é? Por certo, você tem nomes, não é? Pessoas, não é? Pelas quais você quer apresentar a Deus, então eu te convido a fazer isso. Nós vamos interceder e assim apresentar, não é, nossa oração diante do nosso Deus. Vamos orar? Deus, nosso Pai, agradecemos, ó Deus, ao Senhor, por este grande privilégio, Deus, de estarmos aqui na Tua presença, ó Deus, cultuando o Teu nome santo, ó Deus, oferecendo os louvores ao Senhor, a nossa adoração, ó Deus, e como o Senhor já tem falado, ó Deus, a cada um de nós. Obrigado, ó Deus, muito obrigado pela grande oportunidade, ó Deus, desta noite, de estarmos aqui juntos, ó Deus, louvando, ó Deus, e bendizendo o Senhor. Agora, Deus, quando de forma muito humilde, ó Deus, nós nos apresentamos, ó Deus, pedindo, por favor, ao Senhor, para atender, ó Deus, a nossa oração. Deus, nós lembramos daqueles que estão, ó Deus, com a idade avançada, e, ó Deus, que precisam da renovação, Deus, do Teu cuidado, ó Deus. Abençoa, Deus, a vida de cada um deles. Deus, nossas irmãs, irmãos, ó Deus, que já, ó Deus, tanto lutaram, Deus, na Tua causa, Deus, mas hoje limitados fisicamente, ó Deus, estão nas suas casas, alguns acamados, ó Deus, que sejam revestidos, ó Deus, com a Tua graça, ó Deus, com o Teu amor. Pedimos, ó Deus, também para abençoar aqueles que estão entristecidos, ó Deus, estão, ó Deus, chorando nessa noite, ó Deus, estão completamente, ó Deus, desesperados, estão desesperançados, ó Deus, mas que sejam também contemplados com a Tua misericórdia. Deus, nós queremos pedir, ó Deus, que abençoe cada um dos nossos adolescentes. Eles são, Deus, na verdade, Teus adolescentes, são os Teus filhos, ó Deus, e nós queremos pedir ao Senhor que os abençoe. Deus, que o Senhor seja exaltado, Deus, na vida de cada um deles. Queremos, ó Deus, pedir ao Senhor para que cada dia mais a Tua palavra esteja presente, ó Deus, nas suas mentes, nos seus corações, e que sejam sempre, ó Deus, uma bênção para a família, ó Deus, uma bênção para a sociedade, e uma bênção para a Tua igreja. Deus, nós pedimos pelos nossos amigos que estão aqui, ó Deus, se chegaram aqui nessa noite, é porque, ó Deus, entenderam que aqui seria um lugar, ó Deus, apropriado para estar, ó Deus,
E queremos, ó Deus, pedir que a Tua palavra, Deus, que o Senhor esteja os abençoando, Deus, e que eles saiam daqui nessa noite também, ó Deus, contemplados, ó Deus, abençoados pelo Senhor. Nós, ó Deus, suplicamos que abençoe, Deus, cada família da Tua igreja. Seja conosco, ó Deus. Pedimos pelas crianças, pelos juniores, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos adultos e pelos anciãos. Derrama, Senhor, sobre nós a Tua graça. Derrama, Senhor, o Teu poder sobre nós, ó Deus, e que o Senhor seja exaltado, ó Deus, na nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite eu quero compartilhar, como mencionei pela manhã, a respeito da vida de um jovem que marcou a sua geração, um jovem que marcou a sua época, um jovem que fez diferença a partir das escolhas que ele fez. E assim, então, quero meditar com os irmãos, fazendo escolhas certas. E é muito importante que cada um aqui tenha no seu coração o desejo de dizer assim: eu quero fazer uma escolha certa. Muitas vezes a pessoa, ela escolhe, e ela escolhe errado, mesmo sabendo que é certo. A pessoa escolhe o que é mentiroso, mesmo sabendo que é verdade. A pessoa escolhe aquilo que é completamente fora da vontade de Deus, mesmo sabendo o que Deus deseja que ela faça. E a palavra de Deus está repleta de textos e de experiências de pessoas que, mesmo compreendendo o certo, escolheram errado. Mesmo sabendo a verdade, escolheram a mentira. Mesmo escolhendo aquilo que de fato agradaria a Deus, mas escolheram desagradá-lo. Por isso, então, nessa noite quero meditar com os irmãos no texto que está em 2 Crônicas, capítulo 34. Todo esse capítulo, meus irmãos, tem lições extraordinárias para a nossa vida. Tem ensinamentos profundos para nós. A vida de um jovem exemplar, a vida de um jovem de grande valor, a vida de um jovem marcante, a vida de um jovem que proporcionou uma renovação espiritual extraordinária no reino de Judá. A vida de alguém que deve marcar a nossa vida, que deve nos inquietar e nos incomodar, para que nós sejamos a semelhança dele, que nós também queremos e estejamos desejando viver uma vida à semelhança deste grande jovem. Meus irmãos, o rei Josias tem uma vida maravilhosa, uma vida linda, uma vida especial, que deve marcar a nossa vida também, fazendo escolhas certas, fazendo escolhas certas. Josias fez escolhas certas. Alguém já disse que entre o berço e o caixão estão todas as nossas escolhas e decisões, porque sabemos muito bem que depois não se pode escolher mais nada, não é? A pessoa, na verdade, define a sua eternidade a partir das suas escolhas, enquanto tem a oportunidade. Assim, então, vou ler os primeiros versículos desse texto. Está escrito no verso 1: tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai. Do 10º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derribaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso, de escultura e de fundição. Quebrou-os, reduziu a pó e o aspergiu sobre a sepultura dos que lhes tinham sacrificado. Meus irmãos, aqui está a palavra de Deus para nós. Que você mantenha a sua Bíblia aberta, onde nós podemos aqui destacar algumas escolhas que Josias fez. E a primeira delas, que a palavra de Deus diz para nós, que Josias ele começou a reinar com 8 anos de idade, e na sequência da sua vida, ele foi fazendo escolhas. E essas escolhas
com as suas devidas consequências, sempre trazendo benefícios para ele, para o povo de Judá, para o povo de Deus e como consequência para toda a nação. Podemos então destacar como primeira grande lição desse texto, é que Josias, ele fez a escolha certa de buscar o Senhor. Josias buscou o Senhor. Meus irmãos, talvez vocês dizem, mas pastor, o que significa isso? Buscar o Senhor. Os reis de Israel eram pessoas importantes, eram considerados aqueles que tinham o Espírito que parava sobre eles, tinham uma responsabilidade muito grande de conduzirem o povo a uma vida de obediência, uma vida de dedicação, uma vida de zelo para com as coisas de Deus. E assim então, Josias, ele foi criado em uma família que desprezou a palavra de Deus, desprezou o Senhor. Josias foi criado por alguém que foi um dos mais terríveis homens da história de Israel, ou do povo de Deus. Josias, ele cresceu nesse ambiente. Se Ezequias havia destruído os altares, Ezequias havia renovado a aliança, Ezequias havia reconstruído o altar, Ezequias havia acabado com os altares a Baal e aos deuses pagãos. Na sequência, Manassés, e é o que está registrado para nós no capítulo 33, Manassés então ele provoca, ou seja, ele traz à tona novamente todo aquele culto idólatra pagão, toda aquela cerimônia de celebração aos deuses daquela terra. E assim então, meus irmãos, nós vamos encontrar que Manassés, ele caminha, ou seja, ele anda distante de Deus. Ele faz com que a nação, ela se afaste de Deus, ela se afunde no pecado. Ele faz com que a nação, ela esteja escolhendo seguir aos deuses estranhos, servindo aqueles deuses pagãos, aquelas imagens de escultura, indo aos montes para celebrar aos deuses que estavam, os altares daqueles montes. E assim então Manassés, ele trouxe de volta este culto idólatra, pagão e abominável diante do Senhor. Vamos encontrar, meus irmãos, que Amon, ele tem um reinado curto, e ele segue nesse caminho mau, ele também anda distante de Deus, ele faz coisas horríveis, mas depois de tanto tempo, irmãos, depois de todo o período de reinado de Manassés, um tempo longo que Deus concedeu a ele, Deus deu a Manassés uma extensão, Deus esticou a corda o quanto pôde, misericórdia sobre a vida de Manassés. E quando Manassés, no seu final de vida, ele se arrependeu e Deus o perdoou. E isso mostra para nós, e aqui eu quero dizer para os irmãos, que Deus é tão bom, Ele é tão misericordioso, que nós cometemos atrocidades, nós cometemos erros, nós somos pessoas ruins, miseráveis diante de Deus, e Deus vai dando misericórdia, Deus vai estendendo a misericórdia sobre nós, até o momento de nós reconhecermos de fato, que nós estamos errados e voltamos para Ele. E Manassés teve essa oportunidade. Manassés, ele foi cometendo erro após erro, ele fez coisas terríveis, aquelas que nós nem queremos meditar ou pensar sobre elas. E Deus permitiu a Manassés que no final da sua vida ele se arrependesse e pedisse perdão ao Senhor, e Deus o perdoou. Mas, meus irmãos, depois de um tempo tão longo, o povo vivendo na idolatria, o povo vivendo na iniquidade, o povo vivendo no pecado, o povo andando por caminhos errados, fazendo escolhas erradas, e assim então Amon também segue nessa mesma direção. E depois então Josias, que tinha tudo para seguir na mesma direção, de seguir distante de Deus, de seguir indiferente para com Deus, de ser indiferente para a palavra de Deus. E nesse texto, nesse capítulo 34, nós podemos ver que a palavra de Deus estava esquecida, a palavra de Deus estava abandonada. Mas Josias, ele fez a escolha de buscar o Senhor. Ele buscou o Senhor, o Deus de Davi, o seu pai. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos fazendo as nossas escolhas e nós não buscamos o Senhor. Na nossa escolha de vida não está Deus como referencial. Na nossa escolha de vida nós escolhemos tantas coisas, mas deixamos Deus muitas vezes no final da fila.
Mas é muito importante nessa noite, e especialmente jovens e adolescentes, que vocês coloquem no coração de vocês, como sempre, em primeiro lugar, buscar o Senhor. Josias, ele marcou a sua geração, ele fez diferença, ele foi diferente, ele teve coragem para ser diferente, e ele então teve coragem para buscar o Senhor. As pessoas nesse tempo não querem buscar o Senhor. Muitos jovens que não querem buscar o Senhor, porque ficam com vergonha. Vergonha de dizer que é um cristão, vergonha de declarar-se como alguém que obedece à palavra de Deus, vergonha de testemunhar do amor de Deus, das maravilhas do Senhor, vergonha de buscar o Senhor. Mas é muito importante que você, no seu coração, assim como Josias ele fez, Josias escolheu buscar o Senhor. Isso é uma escolha, irmãos. Nós podemos escolher tantas coisas livremente, Deus nos dá essa opção. Podemos escolher o que nós quisermos. Podemos escolher da maneira como nós desejarmos. Mas é muito importante que, nessa liberdade que temos, que a nossa primeira escolha seja o Senhor. Mas o texto diz para nós, irmãos, que Josias, ele joga por terra este conceito de maldição hereditária. Os irmãos já ouviram tanto falar sobre maldição hereditária, e ouvindo sobre a questão da genética, existe uma linha do direito que trabalha com a perspectiva de que pessoas que têm na sua família pessoas envolvidas com coisas erradas, a sua geração ou sua descendência toda estará na mesma condição. Ou seja, o pai é um criminoso, o filho também. O pai é um assassino, o filho também. A mãe é uma prostituta, a filha também. O pai é um adúltero, o filho também. Os pais são drogados, os filhos também. Meus irmãos, esse texto joga por terra qualquer possibilidade de um entendimento de maldição hereditária. A palavra de Deus, revelada pelos profetas, nós vamos encontrar tanto em Jeremias como em Ezequiel, falando que não mais dirá esse provérbio em Israel: os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos se embotaram, mas a alma que pecar, essa morrerá. De maneira que vem mostrar a nós, irmãos, que a responsabilidade da escolha é individual. A realidade de buscar a Deus é individual. A realidade de se aproximar do Senhor é individual. E Josias, ele fez a sua parte. Ele poderia muito bem, e de maneira muito fácil, seguir o caminho dos seus antepassados, do lado mal e do lado ruim. Mas Josias, ele desejou ser diferente, fazer a coisa certa, e ele, como escolha certa, ele escolheu o Senhor. Mas uma segunda verdade, irmãos, que o texto nos traz, é que não apenas ele decidiu buscar o Senhor, mas a busca do Senhor fez com que ele também escolhesse ter uma vida e um comportamento que fosse agradável diante do Senhor, um comportamento exemplar. A palavra diz para nós que Josias fez o que era certo aos olhos do Senhor. Não se desviou para a direita, nem se desviou para a esquerda. Ele então procurou andar no caminho do Senhor. É muito importante, nesse tempo, em que nós devemos considerar a maneira como nós vivemos, ou a maneira como nós queremos viver diante de Deus. É muito importante, porque isso está diretamente ligado às nossas escolhas. E escolher andar no caminho certo é algo que tem que estar presente na nossa mente e no nosso coração o tempo todo. Principalmente para os adolescentes e jovens. Porque as oportunidades, elas aparecem o tempo todo para vocês, para desviá-los do caminho de Deus. Os atalhos são oferecidos. E é muito importante que cada um de vocês façam como Josias. Quando ele escolheu fazer o que era certo aos olhos do Senhor. As oportunidades, elas chegam o tempo todo. E aí eu quero falar para vocês, dentro das muitas
e muitas projeções que vocês estão fazendo para a vida de vocês. Na vida material, na vida profissional, na vida emocional, na vida espiritual. Cada um de vocês tem infinitas possibilidades. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E de repente vem um caminho sendo oferecido a vocês, um atalho sendo apresentado a vocês, um caminho que não é agradável diante do Senhor. E vocês têm a liberdade de fazer a escolha. Vocês têm a liberdade para escolher rejeitar o oferecimento de coisas que são ilusórias. Uma delas, as drogas. Está aí à porta de todos nós. As drogas batem a porta de todos nós. E vocês precisam rejeitar esse negócio. O sexo livre. O tempo todo vocês estão ouvindo televisão batendo na mente de vocês. Liberdade sexual, liberdade sexual, liberdade sexual. E aí então o tempo todo batendo na mente de vocês. Mas isso não é de Deus. Jogue isso fora. Guarde-se. Guarde-se. Não tenha vergonha disso. Guarde-se. O jovem que se guarda para o dia do seu casamento. O jovem que se guarda para a sua esposa e para o seu esposo. É muito importante. E Josias fez o que era certo aos olhos do Senhor. Meus irmãos, podemos pensar sobre uma vida de promiscuidade que o tempo todo tem sido oferecido a todos, não só aos jovens, adolescentes, mas tem sido hoje a ferramenta de Satanás para a destruição dos casamentos, destruição das famílias. E é muito importante jogar isso fora. Escolha certa é escolher fazer o que é agradável diante do Senhor. Talvez a sua mente você esteja projetando aí, pensando sobre as ofertas que têm sido hoje apresentadas a você, no seu dia a dia, na sua vida, os seus amigos. E infelizmente muitos amigos só querem levar para os caminhos maus. Josias teve coragem, sabia? Josias teve coragem. Ele assumiu o reinado com 8 anos. Por certo havia os seus tutores, conselheiros. Com 16 anos ele decidiu: eu quero buscar o Senhor. Talvez naqueles primeiros 8 anos de reinado, seus conselheiros tenham dito: olha, vamos caminhar assim, vamos manter a mesma coisa, vamos seguir nessa trajetória, não vamos mudar nada, não vamos fazer nada diferente, vamos continuar servindo aos deuses, seguindo as imagens, fazendo o que o povo quer. E de repente ele teve coragem. Tinha pensado 16 anos, ele falou: não quero isso não, eu quero buscar o Senhor, eu quero purificar a casa do Senhor, eu quero quebrar essas imagens todas, eu quero jogar fora tudo que diz respeito à idolatria. Depois de purificar então a casa do Senhor, diz a palavra de Deus para nós, que ele procurou andar no caminho do Senhor. Independente se os outros querem ou não, independente se os amigos querem andar ou não, independente se a família quer andar ou não, mas aquele que tem um compromisso com o Senhor, ele então faz independente dos outros. Fez o que era certo aos olhos do Senhor. Que cada um de vocês nessa noite tenha como grande escolha: eu quero fazer o que é certo aos olhos do Senhor, independente, ou seja, custe o que custar, o preço que eu tenho que pagar, mas eu quero fazer o que é certo aos olhos do Senhor. Uma terceira lição, irmãos, que o texto nos traz, é que a escolha certa de Josias foi se aproximar da palavra do Senhor. Na sequência do capítulo 34, nós vamos ter o momento em que a palavra do Senhor é trazida à presença do rei. E ele então começou ouvindo a leitura daquele texto. E quando ele estava ouvindo aquela palavra, a lei de Deus, diz o texto para nós, irmãos, que ele se jogou no chão.
ele rasgou as suas vestes, ele começou a chorar diante do Senhor, ele começou a quebrantar-se diante do Senhor, porque ele ouviu a palavra de Deus. Nós temos hoje muitas Bíblias na nossa casa, nós temos a facilidade de ouvir a palavra de Deus, e ouvirmos a leitura da palavra de Deus o tempo inteiro, e de repente nós nos acostumamos com a palavra de Deus, e nós já achamos que a palavra de Deus é como um livro qualquer, é como uma palavra qualquer, e muitas vezes nós não entendemos que esta é a palavra de Deus para nós. É a palavra de Deus que vem para marcar a nossa vida, para moldar a nossa vida, para corrigir o nosso posicionamento, para mostrar o caminho que nós temos que andar, para dizer coisas que nós não queremos ouvir, para nos corrigir em situações que nós queremos andar em caminhos contrários. Mas a palavra de Deus vem a nós, e a palavra de Deus revela a vontade de Deus para nós, e a palavra de Deus ela vem na nossa cabeça e bate com força e com pressão, e nós ficamos mais, Senhor, eu quero andar no outro caminho, mas a palavra de Deus vem e diz, é nesse caminho que eu quero que você ande. A palavra de Deus, irmãos, ela foi lida, e quando foi lida, o rei Josias, ele caiu, ele rasgou suas vestes, ele começou a chorar, e ele começou a chorar, irmãos. Por quê? Ele começou a chorar por causa do pecado. Ele começou a chorar por causa do seu próprio pecado. Ele começou a chorar por causa do pecado do seu povo. Ele começou a chorar porque o povo estava distante do Senhor. E ele começou a chorar, irmãos. Quebrantamento. Escolha certa, irmãos. Escolha certa para nós é nos aproximarmos da palavra de Deus. É nós abrirmos a nossa mente, o nosso coração e permitirmos que a palavra de Deus ela faça de fato diferença na nossa vida e não seja uma leitura como um livro qualquer, que não seja de forma alguma uma leitura como um jornal, uma revista, um livro que nós apreciamos, mas que a palavra de Deus ela venha no nosso coração e ela provoque as mudanças da nossa alma. Josias, a escolha que ele fez foi de dar atenção à palavra de Deus. A escolha certa de Josias foi de ouvir a palavra e de aplicá-la no seu coração. Nós precisamos também, à semelhança de Josias, permitir que esta palavra provoque as mudanças na nossa vida. Pessoas há que estão ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, e já estão com a sua mente cauterizada, porque não permite mais a ação do Espírito Santo de Deus, e não permite mais crer que a palavra de Deus é viva e eficaz, não crê mais que a palavra de Deus é a verdade absoluta. Mas é muito importante nos aproximarmos da palavra de Deus. Podemos ter na parte final do capítulo, que é a atitude de Josias diante da palavra de Deus e as ações que ele havia tomado anteriormente deram a condição de receber de Deus uma palavra maravilhosa. A Josias foi prometido que Deus não castigaria Judá pela maneira como ele havia se quebrantado diante do Senhor. Deus prometeu, através dos seus servos, que foram transmitir uma palavra, que a nação de Judá seria levada para o cativeiro, que a nação de Judá sofreria o castigo, que eles haveriam então de pagar o preço alto, pela desobediência e pelo tempo em que viveram na idolatria. Josias, quando ele se quebrantou, quando ele demonstrou com muita humildade o reconhecimento do seu erro, do erro de toda a nação, Deus prometeu a Josias: não vou castigar o povo enquanto você estiver vivo. Eu não vou punir o povo enquanto você estiver vivo. Você vai dormir com seus pais, descansar em paz. E foi o que aconteceu, irmãos. Josias experimentou um tempo de vitória, de conquistas
e de aprovação de Deus. Quero finalizar, irmãos, em que as escolhas certas de Josias produziram uma vida vitoriosa. Josias, ele se colocou com a mente aberta, com o coração aberto. Josias, ele permitiu ser ensinado. Talvez muitos estejam aqui dizendo, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Mas eu sei o caminho que eu tenho que seguir. Eu sei muito bem que escolha que eu tenho que fazer. Muitas vezes, fica até chateado quando alguém dá um conselho, uma orientação, fala, ninguém tem o direito de se meter na minha vida. Eu faço o que eu quero, do jeito que quero, a hora que quero. Só que Josias, ele se colocou de forma ensinável. Ele estava com a sua mente, o seu coração abertos para receber a orientação e principalmente daqueles que tinham uma vivência com o Senhor. Podemos encontrar, irmãos, que Josias, ele rompeu completamente com as práticas abomináveis do passado. Romper com o passado, irmãos, muitas vezes não é fácil. Romper com coisas que produzem um resultado de satisfação, mesmo que seja momentânea, não é fácil. Romper com o pecado, irmãos, não é fácil. Romper com o pecado não é fácil. Josias, ele precisou ter muita coragem para romper com as práticas abomináveis do passado. Era muito mais fácil ele dar sequência aos erros que eram cometidos por toda a nação e pela liderança. Ter coragem para assumir uma posição diferente é um grande desafio. Mas Josias, ele teve a coragem de romper com as práticas do passado, abomináveis diante do Senhor. Podemos ainda encontrar nesse texto como experiência vitoriosa de Josias, em que ele removeu completamente todas as coisas que o impediam de relacionar-se com Deus. Tem pessoas que gostam de alimentar, ou segurar, ou guardar um pecadinho de estimação. Libera tantas coisas, mas segura umzinho, não é? Não, esse aqui eu não posso deixar. Ah, isso aqui é tão importante na minha vida. Mas Josias, ele jogou fora todas as coisas, quebrou aquelas imagens, derrubou aqueles postes ídolos, acabou com aqueles lugares de adoração aos deuses pagãos. Talvez tenhamos coisas que precisamos remover da nossa vida, coisas que nós estimamos, coisas que são importantes no nosso julgamento, mas que diante e à luz da palavra de Deus e da vida com Deus, Deus está dizendo, olha, isso é reprovável, joga fora. E nós precisamos permitir Deus falar ao nosso coração para sairmos daqui nessa noite dizendo, eu quero jogar isso fora, eu quero tirar isso da minha vida. Josias, ele removeu todas as coisas que o impediam de se aproximar do Senhor. Podemos entender, irmãos, que essa vida vitoriosa de Josias, em que ele principalmente teve a coragem de executar o que Deus estava ali ordenando. Para nós é muito importante nós ouvirmos aquilo que Deus quer para nós, nós recebermos os desafios do Senhor e termos a coragem de aplicar na nossa vida pessoal. Existem pessoas que ouvem, entendem que precisa de mudança, mas continuam da mesma forma. Existem aqueles que recebem a palavra de Deus, são impactados pela palavra de Deus, assumem o compromisso com o Senhor, mas de repente acha que é difícil demais, retrocede. E existem aqueles que ouvem a palavra de Deus,
são impactados, incomodados pelo Espírito Santo do Senhor, rompem de vez com as práticas pecaminosas e assumem um compromisso verdadeiro com o Senhor. Estávamos ouvindo aqui o relato lá da viagem missionária, em que uma pessoa embriagada ouviu a palavra de Deus, foi evangelizada nesta condição, disse que iria no culto da noite, foi, disse que entregaria a vida a Jesus, entregou, e ao longo daquele período de viagem missionária, todos os dias estava ali presente, cultuando ao Senhor e trazendo novos amigos para também servir ao Senhor. Muitas vezes nós não acreditamos nisso, não é verdade? Achamos que isso é uma coisa impossível de acontecer. Meu pai, pregando aqui na região, ele evangelizou uma pessoa totalmente embriagada. Essa pessoa foi ao culto da noite, nessa condição, embriagada. Meu pai fez um apelo, essa pessoa foi à frente, e essa pessoa está viva ainda, e servindo ao Senhor desde aquele dia. Isso tem mais de 30 anos, irmãos. Tem mais de 30 anos. Muitas vezes nós achamos que não vale a pena, ou nós achamos que é muito difícil uma pessoa tomar uma decisão, assumir um compromisso real, em que ela ouviu a palavra de Deus tocada pelo Espírito Santo e permitiu que o Espírito Santo transformasse a sua vida, e ela assume um compromisso verdadeiro com o Senhor, para nunca mais olhar para trás. Então, existem aquelas pessoas que necessitam de mudança, mas não querem mudar. Existem aquelas pessoas que necessitam de mudança, mas ficam em cima do muro. Existem aquelas pessoas que necessitam de mudança, se agarram à oportunidade e nunca mais abandonam. Nunca mais deixam o caminho. Nunca mais querem se abandonar o Senhor. Assim então Josias, ele nos mostra, irmãos, que aproximar-se de Deus, buscar o Senhor, valorizar a palavra do Senhor, chorar diante do Senhor, quebrantar-se diante do Senhor, renovar o pacto com o Senhor, renovar a aliança com o Senhor, é uma questão para todas as pessoas. Ele era o rei, era um homem importante, ele não teve vergonha de fazer isso. Poderia pensar, mas o que os conselheiros vão dizer? O que os príncipes vão dizer? O que os nobres vão dizer? O que os sacerdotes vão dizer? Mas ele não teve vergonha. Uma pessoa que de fato quer fazer a escolha certa, quer escolher segundo o que Deus deseja, é uma pessoa que de fato se aproxima de Deus de forma humilde. Humildade no coração, humildade na ação, humildade diante do Senhor. É a pessoa que compreende a sua fragilidade, a sua finitude, a sua impotência, e ela se aproxima do Senhor nesta condição. São pessoas que reconhecem que na trajetória normal as suas escolhas serão sempre erradas, escolhas sempre ruins, mas com a ação de Deus ela pode escolher o que é certo, fazendo escolhas certas. Muitas vezes a pessoa faz escolha errada o tempo todo, muito tempo, mas Deus, tão misericordioso, concede à pessoa a oportunidade de ainda fazer uma escolha certa e voltar-se para Ele. A Bíblia conta para nós que um jovem saiu da sua casa, pegou o dinheiro que seu pai lhe deu e foi viver uma vida dissoluta, ou seja, uma vida de prazeres mundanos. Quero conhecer o mundo. Traduzindo hoje seria: quero viver a minha vida, quero fazer tudo que eu tenho direito, tudo que eu penso que posso fazer. E ele foi embora, viveu uma vida nesta condição, gastou todo o seu dinheiro. Vocês conhecem a história? E quando já havia gasto todo o seu dinheiro, foi trabalhar cuidando dos porcos.
naquela condição humilhante, sem comida, sem dinheiro, sem amigos, longe da família. E ele disse: eu vou levantar, eu vou diante do meu pai, vou pedir perdão a ele. Pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim como dos teus empregados. A palavra diz que quando ele fez isso, o pai estava ali de braços abertos esperando. O abraçou, o beijou, o recebeu com alegria. A palavra de Deus fala de um outro jovem já rico, bem-sucedido, importante na sociedade, que foi procurar Jesus querendo a vida eterna. E ele foi embora sem receber a vida eterna. Há pessoas que reconhecem o certo, mas escolhem o errado. Há pessoas que sabem o caminho da salvação, mas vão no caminho do inferno. Há pessoas que entendem que a palavra de Deus é verdade, mas ela quer viver numa vida de mentira. Momentaneamente, a vida de mentira é mais favorável, mas da eternidade há de descobrir que a vida de mentira leva para a perdição eterna, separado de Deus, afastado de Deus para sempre, fazendo escolha certa. Um dia eu fiz uma escolha certa, irmãos. Um dia eu fiz uma escolha certa. Mesmo tendo nascido numa família cristã, louvo a Deus por isso, mas um dia eu tive que fazer a minha escolha. Como tantos que estão aqui nessa noite, que também tiveram que fazer uma escolha. E nós vamos nas nossas escolhas, andando de um lado para outro. Muitas vezes nosso coração, nossa mente, tão dura, nós queremos escolher o que não é agradável a Deus. Mas nessa noite eu quero convidá-lo para você fazer a escolha certa. Seja você membro da igreja ou não, mas que você faça a escolha certa. A escolha certa é buscar o Senhor. Se você vai tomar uma decisão, busque o Senhor. Se você tem alguma coisa para resolver na sua família, busque o Senhor. Se você está com angústia no seu coração, busque o Senhor. Buscar o Senhor em primeiro lugar. A escolha certa é se aproximar da palavra do Senhor, entendendo que a palavra do Senhor é a verdade. A palavra do Senhor é que nos dá a possibilidade de compreendermos a vontade de Deus para a nossa vida. A palavra do Senhor nos conduz ao céu. A partir da palavra do Senhor nós podemos ter uma vida agradável a Deus, em que nós queremos escolher as coisas que são aprovadas pelo Senhor e rejeitarmos todas as outras. A palavra do Senhor vai nos levar a uma confrontação com a nossa realidade, porque nós vemos Deus e vemos a nós mesmos. E quando Isaías viu a si mesmo, ele disse: ai de mim, porque estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Olhar para nós, irmãos, olharmos para a nossa indignidade, olharmos para o nosso pecado, olharmos para as nossas imperfeições, a atitude de Josias de rasgar as suas vestes, e nós então com uma atitude semelhante, não que rasgamos a nossa roupa, mas nós rasgamos o nosso coração. Rasgamos o nosso coração, abrimos a nossa alma diante de Deus. E como atitude final, irmãos, nós assumimos um compromisso com Deus na renovação de uma aliança eterna. Feche seus olhos. Deus, nosso Pai, nós, ó Deus, ouvimos a Tua palavra.
E, ó Deus, Josias, no tempo, na história, ele fez escolhas que abençoaram a sua vida e abençoaram toda a nação. E agora, Deus, nessa noite, nós também queremos, ó Deus, neste tempo, marcar a nossa geração. Queremos, ó Deus, cumprir, ó Deus, os teus planos e propósitos nesse tempo. Nós também queremos fazer diferença, ó Deus, mesmo que o mundo esteja contra nós, mesmo que a sociedade tome decisões diferentes das nossas, mesmo que os nossos amigos não estejam desejosos de andar no caminho que nós estamos andando, mas, ó Deus, nós queremos escolher caminhar com o Senhor. Nós queremos, ó Deus, aqui nessa noite, declarar que escolhemos o Senhor como Senhor da nossa vida. Deus, e nós nos submetemos à autoridade do Senhor. Ó Deus, nós nos submetemos à soberania do Senhor. Nós nos submetemos aos planos maravilhosos do Senhor. Ó Deus, nós queremos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, provoque as mudanças necessárias na nossa vida. Ó Deus, provoque as mudanças necessárias na nossa alma. Provoque, ó Deus, as mudanças necessárias no nosso dia a dia. Ó Deus, provoque as mudanças necessárias no nosso linguajar. Provoque, ó Deus, mudanças necessárias, ó Deus, nos nossos relacionamentos. Deus, nós queremos fazer escolhas certas e que estas sejam aprovadas pelo Senhor. Abençoe-nos, ó Deus. Corrija-nos, Senhor, nos inquiete. Deus, seja honrado, ó Deus, por nossa vida. Deus, nós oramos em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, você que quer pedir a Deus para que Ele te ajude a tomar decisões certas. Talvez você esteja em dúvida sobre tantas coisas, mas você quer fazer escolhas certas. Quero te convidar a você levantar a sua mão. Não vou convidar você para vir aqui à frente, apenas quero que você levante a sua mão, dizendo: Senhor, me ajude a tomar decisões certas. Me ajude a fazer escolhas certas. Me ajude a fazer escolhas agradáveis ao Senhor. Pode levantar a sua mão. Para que Deus abençoe. Amém. Amém. Para que Deus abençoe sua vida e suas escolhas. Deus abençoe. Ainda com os olhos fechados, eu quero convidar você que entrou aqui nessa noite, temente a Deus, talvez leitor da palavra de Deus, mas que nessa noite você quer escolher Jesus como Senhor da sua vida. Você quer escolher Jesus para comandar o seu viver, e você quer remover da sua vida todas as coisas que são reprovadas pelo Senhor, coisas que são desagradáveis ao Senhor. Nessa noite você quer pedir Jesus para perdoar os seus pecados, para salvar a sua alma, para te dar uma vida nova, para te dar uma vida diferente, para te dar uma vida abençoada, para te dar uma vida de garantia do céu. Eu quero te convidar para você assumir o compromisso com Jesus, para você abrir o seu coração e pedir Jesus para morar, para limpar, para purificar, como fez no templo de Jerusalém, para Jesus limpar o seu coração. Quero que você levante a sua mão também, dizendo: eu quero Jesus. Eu quero Jesus como meu Salvador. Eu quero Jesus como meu Senhor. Pode levantar a sua mão também. Se você quer Jesus na sua vida, pode levantar a sua mão. Você quer assumir um compromisso com Jesus, quer receber o perdão dos seus pecados, quer receber a certeza do céu, quero te convidar para você levantar a sua mão. Pode levantar com ousadia e coragem. Eu não vou insistir. É uma decisão espontânea, voluntária, livre, mas eu quero que você saiba que é uma decisão pessoal.
Ninguém pode tomar por você. Ninguém pode fazer uma escolha por você. É uma escolha que só você pode fazer. Servir a Jesus, andar com Jesus, obedecer a Jesus, é uma escolha pessoal. Queria se colocar em pé? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Senhor Deus, nosso Pai, leva-nos em paz, ó Deus, agora ao nosso lar. Seja conosco, Deus, nesta semana. Deus, nas escolhas que nós faremos. Ó Deus, os caminhos, ó Deus, em que nós andaremos. As pessoas que nós encontraremos. Que nós sejamos, ó Deus, a boca do Senhor. Que nós sejamos, ó Deus, o povo do Senhor. Que nós sejamos, ó Deus, de fato, instrumentos do Senhor para abençoar esta sociedade corrompida e perversa. Obrigado, Deus, por esta noite, por cada pessoa que entrou aqui, ó Deus. Muito obrigado. Dá, ó Deus, uma noite de descanso, de sono reparador e bem como, Deus, uma semana abençoada. Oramos em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço quem está do seu lado. Eu quero dizer aos amados irmãos e amigos, nós temos uma promoção do Ministério da Família. Ali será um cachorro quente, self-service, você poderá participar, bater um papo, conversar na parte externa. Então faça isso, tá bom? Aos amigos, muito obrigado pela presença. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente.